E aí, galera, boa noite! Seja bem-vindo à nossa série de mensagens 7. Eu quero dar boa noite para quem está acompanhando ao vivo agora pela internet no nosso canal Live. Você também é muito bem-vindo, ou você que vai assistir esse vídeo gravado, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá quando é que você vai assistir, enfim, você é bem-vindo. Então a gente está nessa série de mensagens, hoje é a terceira semana, o tema é a ira. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vou pedir para colocar aqui, ira, esse é o tema de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 4, a gente vai ler o versículo 4. Salmo 4, versículo 4. Abre a sua Bíblia aí, Salmo 4, versículo 4. Antes da gente ler esse versículo, uma recapitulação rápida. A gente falou sobre orgulho, inveja, hoje é ira. A gente vai ver um pouco sobre isso, o que a Bíblia fala sobre esse pecado, esse vício que destrói relacionamentos, um vício que desfigura as pessoas. Versículo 4 do Salmo 4 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Vamos fazer uma oração rápida. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso. A Bíblia fala que o povo de Deus morre, o povo perece, ou seja, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Sabe qual é a razão principal pela qual as pessoas estão sendo alvos do inferno? É porque elas não têm conhecimento. É pela falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da palavra de Deus. É isso que faz com que você talvez esteja vivendo coisas que não deveria estar vivendo, experimentando coisas que não deveria estar experimentando, enfrentando coisas que não deveria estar enfrentando, porque você é alguém que talvez não tem conhecimento de muitas coisas de Deus. E quando a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente perece, como diz a Bíblia, a gente sofre, a gente fica adoecido. E o objetivo dessa série de mensagens, 7, os 7 pecados capitais, é falar sobre um tema que não é um tema popular, muito mais nos dias de hoje, que é falar sobre pecado. Hoje ninguém mais fala sobre pecado, nem nas igrejas se fala mais sobre pecado. Hoje falar sobre pecado é um assunto difícil das pessoas pararem para ouvir. Mesmo porque, eu já falei isso, ninguém acredita mais em pecado, na realidade de pecado, né? E pecado é toda ofensa contra Deus. Pecado é aquilo que não tem a ver com o que Deus criou para nós. Pecado é errar o alvo, Deus tem um alvo. Esse é o significado da palavra pecado no grego. A Bíblia o Novo Testamento escrito no grego, a palavra pecado, hamartia, ela tem o significado de errar o alvo. Esse é o significado, até os filósofos, como Platão, eles usavam. Sócrates, nos escritos de Platão, usava a palavra pecado, hamartia, que significa errar o alvo. E os autores da Bíblia, do Novo Testamento, usam a mesma palavra, hamartia, que é errar o alvo. Então, o que é pecado? Pecado é errar o alvo, mas que alvo? O alvo que Deus criou para nós acertarmos. Então, Deus criou você para ser bom, então quando você não é bom, você erra o alvo, você peca. Deus criou você para falar a verdade, para não viver na mentira. Quando você vive na mentira ou mente, você erra o alvo, ou seja, você peca, e assim por diante. E falar sobre pecado hoje é algo muito difícil, não é um assunto popular, as pessoas não querem saber, mas o pecado existe. O pecado é uma realidade espiritual. O pecado é o que nos destrói, o que nos mata é o pecado. O que nos afasta de Deus é apenas uma palavra: pecado. Nada mais nos afasta de Deus. Nada pode nos afastar do amor de Deus, a não ser o pecado. O pecado pode nos afastar da presença de Deus. E por isso a gente vai falar de 7 pecados capitais, inclusive a ira. E eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração rápida. Fala conosco aqui, Senhor, nós queremos te ouvir nessa noite. No nome de Jesus, nos dá entendimento, conhecimento da tua palavra acerca deste assunto, em nome de Jesus.
Amém? O terceiro pecado da lista dos 7 pecados capitais, segundo a tradição cristã, é o pecado da ira, ou também conhecido como pecado da raiva. Mas a gente prefere traduzir por usar o termo ira. O pecado da ira foi o pecado que foi alistado na lista dos 7 pecados capitais. Eu já falei isso nas 2 últimas mensagens, mas faço uma retrospectiva para quem está chegando. Os 7 pecados capitais, essa lista, por ordem, essa lista não está na Bíblia. Você não encontra em nenhuma parte da Bíblia os 7 pecados catalogados, mas você encontra os 7 pecados capitais na Bíblia. E o que aconteceu é que no decorrer do cristianismo, mais precisamente no século V, alguns pais da igreja, monges do deserto, homens que largaram os seus afazeres no mundo e foram para o deserto para viver lá só buscando a Deus. Esses homens, eles fizeram uma lista daquilo que seria os pecados, os vícios principais do ser humano, os vícios que destroem o ser humano, os vícios capitais de cabeça, capita, palavra latina que significa cabeça, os vícios principais. E eles fizeram uma lista com 8. E era a mesma lista, mas eles incluíam a melancolia como um pecado capital. A melancolia depois saiu. Aí depois, lá para o século XIII, Tomás de Aquino, que foi um grande filósofo, um grande teólogo, um grande padre, ele tira o 8º pecado e deixa 7 e inclui o termo capital, pecados capitais. E de lá para cá, a tradição cristã aceita essa lista dos 7 pecados capitais como sendo os 7 principais pecados. Ou seja, por que esses pecados são considerados os principais? Porque por intermédio desses pecados nascem todos os outros pecados. Por intermédio dos 7 pecados, o orgulho é o pai dos pecados, é a raiz de todos os outros pecados, vem esses pecados. A ira é um dos 7 pecados capitais, é o terceiro pecado da lista dos 7 pecados capitais, e é o pecado que tem como característica, a ira, a característica principal da ira é que ela é o pecado, a ira é o pecado, o vício, que mais destrói relacionamentos. Dos 7 pecados capitais, nenhum tem o poder de destruir relacionamentos como a ira. Por exemplo, o orgulho pode destruir relacionamentos? Pode, e acaba com vários deles. Porque às vezes por uma questão de não pedir perdão, namoros não dão certo, casamentos acabam. Acho que é importante hoje nós refletirmos sobre isso. Eu poderia falar aqui sobre outros assuntos que chamariam a sua atenção muito mais. Vamos falar sobre namoro aqui. Eu sei que quando eu faço séries sobre namoro, bomba as séries, todo mundo vem, lota de gente, de visitante, porque é um assunto que diz muito respeito ao nosso umbigo. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, uma série que vai ensinar você a entender a Bíblia, a entender os pecados, a entender os vícios, e quando se fala de 7 pecados capitais, a gente está falando de coisa essencialmente humana. Nós somos seres humanos, antes de tudo. E eu estou falando de coisas que são essencialmente humanas. Os 7 pecados capitais, eles são enredo de filmes, eles são enredo dos melhores livros. Pode ver qualquer série que você assista na televisão, está baseado nos pecados capitais, nos vícios humanos, e a ira é um desses pecados. Você vai encontrar muitos filmes legais, filmes que ganharam Oscar, que são baseados na ira. Filmes como um que eu assisti um tempo atrás, chamado Fúria. Não sei quantos de vocês já assistiram esse filme, mas é um filme que o título já diz, já fala já preconiza todo o enredo. Fúria, um homem que tem a sua filha assassinada e esse cara age que nem louco, matando todo mundo, ele mata todo mundo e no final das contas ele descobre que esse todo mundo não tocou na filha dele. Ele mata até o próprio amigo das antigas, da juventude. Então a fúria leva a gente a perder relacionamentos. A fúria, a ira, é um pecado que é muito nocivo e a gente tem que ter um entendimento bíblico desse pecado. Esse pecado pode acabar com a sua vida, esse pecado pode acabar com o seu namoro, esse pecado pode acabar com o relacionamento que você tem com seus irmãos sanguíneos, esse pecado pode acabar com o relacionamento que você tem com seus pais, pode não acabar, mas pode deixar marcas. E por isso, nessa noite nós vamos
sondar esse pecado, nós vamos descobrir o que a tradição cristã diz, o que a Bíblia Sagrada principalmente diz sobre esse pecado, o que nós podemos aprender, porque entendendo esse pecado, eu acredito que nós vamos cometê-lo menos. Entendendo mais como esse pecado age, nós vamos cometê-lo menos. E eu sei que tem pessoas que têm um problema muito sério com a ira. Eu falei dos 7 pecados capitais no último sábado, no penúltimo sábado, e falei assim que a verdade é cada pecado tem uma característica dos 7 pecados. Por exemplo, a gente falou de inveja no penúltimo sábado. A característica da inveja é que é o pecado que ninguém assume. Ninguém fala eu sou invejoso. Eu falo eu sou irado, eu sou orgulhoso, eu sou não sei o quê, mas eu não sou invejoso. Ninguém tem coragem de assumir que é invejoso. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que a ira, ao contrário da inveja, olha o contraponto. A inveja, que foi o pecado que a gente falou no penúltimo sábado da série, no último sábado da série, é o pecado que ninguém assume. Agora, a característica da ira é o pecado que todo mundo tem orgulho de assumir. As pessoas têm orgulho na sociedade de falar que são iradas. Eu vejo gente falar direto isso. Não, porque o meu negócio é ira, eu já taco a mão na cara. A pessoa tem orgulho de falar que é irada. Não, porque eu sou pavio curto, comigo é assim. Eu não levo desaforo para dentro do meu barraco. Eu já vi gente falar isso. Pro meu barraco eu não levo desaforo, não. Comigo é assim, tomou, deu, vai tomar. Igual ontem na minha célula, teve uma cena muito engraçada. Uma cena cômica, eu chorei de rir. Tava lá 2 caras da minha célula e um pegou e falou assim, olha só. Um pegou e falou assim, eu tava falando lá de livro, de vendagem de livro. Eu falei, imagine quanto que os caras ganham. Falando lá, né, a gente conversando antes de começar a célula. Falei, um cara que vende 500 mil exemplares, se você colocar R$5, ele ganha quanto? Daí o cara pegou e falou, pum, acertou de testa, assim. Aí o pessoal, nossa, meu, você tá bom, hein, você acertou assim de testa. Aí teve um da célula que pegou e falou assim, por isso que a sua cabeça é grande, né? Aí, mas foi muito engraçado, velho, o jeito que o cara falou, caímos na gargalhada. O cara falou assim, nossa, por isso que a sua cabeça é grande. Aí esse cara que tomou, cara, em questões de frações de segundo, ele já tacou uma que eu nem convém falar aqui, nem repetir. Sabe, ele mandou uma assim, ele mandou uma que não dá nem pra falar. Cara, tipo, ele jogou golpe baixo, sabe? Ele deu, pá! Aí, tipo, só risada. Falei, cara, o que é isso? Sabe o que é isso? A ira. Quando nós somos pessoas iradas, são pessoas que elas fazem. Aí depois o cara pegou e falou assim, o cara que falou assim, sua cabeça é grande e tomou um golpe baixo, falou assim, nossa, cara, essa aqui é uma célula de Jesus. Como que você fala isso? E o cara, olha só, foi brincadeira, viu? Não foi na raiva, não. Foi um pouquinho da ira ali na hora. Mas aí o cara falou assim, nossa, meu, como que você fala um negócio desse? É uma célula de Jesus. E esse cara irado que tomou e que pegou e foi irado, falou assim, levantou, foi lá no portão e falou assim, é tudo de Jesus. Tipo, é tudo de Jesus. O que eu quero dizer para você é que a ira, as pessoas têm orgulho, às vezes, de serem iradas. Eu sou irado mesmo, se é comigo, pastor, eu taco a mão na cara. O meu negócio é na violência. Tem gente que gosta. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que valoriza a ira. Pode ver, a gente vê pessoas extremamente iradas são pessoas aclamadas na sociedade. As pessoas... eu não assisto essas porcarias, tá? De verdade, eu nem sei... cara, vou falar a verdade, eu nem sei... Eu sei que tem esse programa, Big Brother Brasil. Eu nem tenho tempo para ver isso. Eu sei que existe esse programa, tá rolando, né? Acabou, não sei, tá rolando? Acabou? Não, de verdade, eu não sei mesmo. Começou. Mas eu tenho certeza que o integrante que vai fazer sucesso vai ser o irado. Ele pode sair fora mais cedo, mas ele vai fazer sucesso, se torna popular. A gente gosta de pessoas iradas. Aquela pessoa que não tem papas na língua, já xinga, você fala, nossa, esse cara é da hora, meu. Nossa, igualzinho eu. Nossa, eu boto fé nesse cara, hein. Ele chega e xinga mesmo. A gente valoriza, mas a gente mal sabe que a ira destrói relacionamentos. E a ira, olha aqui, é o pecado que está por detrás das maiores guerras que a humanidade já passou. A ira está por detrás das mentes mais doentias que já passaram pela face da terra. Você pode pegar os maiores ditadores que o mundo já viu. Esses foram homens que cometeram loucuras, atrocidades por causa da ira. Homens que por causa da ira fizeram loucuras.
eu vou invadir esse país, eu vou tomar conta disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a ira, por exemplo, se você estudar a Primeira Guerra Mundial, o que fez com que eclodisse a Primeira Guerra Mundial? Foi um homem, um jovem irado, que vai e mata um chefe de Estado na Áustria. E de repente, por causa dessa morte de um cara irado, um jovem irado, estava cheio de ira, eclode a Primeira Guerra Mundial, que matou tanta gente. E depois da primeira veio a segunda. A segunda que foi consequência da primeira. E que morreu muitos milhões de pessoas. Inclusive 6 milhões de judeus. Tudo por causa da ira. É sempre a ira que é o pecado que destrói relacionamentos, que afeta as pessoas. A ira, ela é considerada na lista dos 7 pecados capitais, uma curiosidade para você, porque os pecados capitais, os 7 pecados, eles são distinguidos entre pecados frios, respeitáveis, e pecados quentes, pecados vergonhosos. Ou seja, os pecados frios, pecados do espírito, pecados respeitáveis, segundo, na tradição cristã, são os pecados que não dá para a gente... É frio porque a gente não enxerga no corpo, não há uma manifestação visível assim, sabe? Apesar que a ira, às vezes, você acaba manifestando com o corpo, né? Você grita, até mata pessoas. Mas você não consegue ver se uma pessoa está irada, a não ser se ela começar a gritar e tal. Mas se uma pessoa estiver sentada, você não vê que ela está irada. Agora, uma pessoa preguiçosa, você também, ela pode estar sentada ali com preguiça na alma dela. Agora, a gula é um pecado quente, a gente vai ver isso. É um pecado que você vê no corpo, as manifestações da gula. Uma pessoa que come demais, ela pega uns quilinhos a mais. Uma pessoa que come demais, ela não tem muita vontade de fazer muita coisa física. É um pecado considerado quente. A luxúria, que é o sexo, que é a licenciosidade, é um pecado quente, é um pecado vergonhoso. As pessoas não assumem que tem problema com a luxúria. É difícil ver alguém que fala. Até uns que falam, mas é difícil. É o pecado mais condenável, né? O sexo. Você pode pecar em qualquer coisa, menos no sexo. Você pode matar e roubar, mas se você cometeu pecados relacionados ao sexo, a sociedade, ela cai em cima de você. Porque é um pecado quente, é um pecado considerado vergonhoso. A ira é considerada um pecado respeitável, um pecado frio. Como eu disse, as pessoas gostam de algumas verdades para você sobre a ira. A gente vai sair daqui entendendo um pouquinho mais sobre esse pecado e tendo um pouquinho mais de temor na nossa vida. Temor, medo, temor, medo de cometer esse pecado, temor, sabe? Estar mais alerta, eu não posso mirar. A Bíblia fala que vocês não devem se irar. Nós lemos o versículo 4 do Salmo 4. Verdades sobre a ira. A primeira verdade é essa: o pecado da ira é muito mais do que uma simples emoção. A ira é considerado pecado. Ah, mas pastor, emoções são pecados? Não. Você é um ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, assim nós acreditamos. Assim a Bíblia fala. E Deus nos dotou de intelecto, você pensa, você tem uma cabeça para pensar. A sua fé é uma fé racional, conforme diz a Bíblia. Fé não se explica, mas a fé é racional. Eu não explico Deus, como diz aquela canção, né? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém consegue explicar Deus, porque se Deus fosse explicável, ele não seria Deus, ele seria qualquer outra coisa. O fato de Deus ser Deus é porque Deus é impossível e improvável. Deus é impossível, ele está fora das probabilidades científicas. E Deus é improvável, não dá para colocar Deus dentro de probabilidades. Por isso que Deus é Deus. Deus está além disso, ele é o criador disso tudo. Deus não está dentro do sistema, ele que criou o sistema. Ele transcende o sistema. Isso que deixa os ateus não entendem isso, e os cientistas não conseguem entender isso, a maioria deles. Porque Deus não é um ser que está dentro do sistema que ele criou. Ele age no sistema que ele criou, mas ele está além daquilo que ele criou. Ele é transcendente. Mas voltando, o que eu estava dizendo sobre o pecado, sobre as verdades, sobre o que Deus fala, é que nós precisamos entender algumas verdades aqui. Ter temor desses pecados. E Deus criou a gente com emoções, com intelecto, com uma fé racional para pensar. E Ele criou a gente, dotou a gente de emoções. E as emoções, elas são essencialmente humanas. Não há nada de errado de você ter emoções.
Porque as emoções, elas vêm e vão. E as emoções, elas vêm e vão sem que haja um processo consciente. Às vezes você está sentado ali, tal, feliz, de repente bate uma tristeza do nada. Sabe aquele sentimento triste, assim, do nada? Você não pensou naquilo, aquilo veio. Isso é uma emoção. Você está ali, de repente você começa a ficar um pouco, sabe? As emoções, você está assistindo um filme, um exemplo, um filme, você está assistindo um filme. Aí tem uma cena ali que está tudo dando certo, você está alegre, uma emoção. De repente o personagem começa a ser perseguido, aí você fica apreensivo, emoção. Aí de repente a pessoa morre, aí você fica triste, emoção. Aí de repente surge um romance, aí você fica todo feliz, emoção. Emoção, você não é algo, não parte do princípio de um processo consciente. As emoções vêm e vão, elas fazem parte da nossa natureza, da nossa estrutura. A ira é um pecado porque a ira não é uma emoção, ao contrário do que você pensa. A ira não é uma emoção, a ira é muito mais do que uma simples emoção, muito mais do que uma simples emoção, porque ela inclui, preste atenção, ela inclui um elemento que é o elemento da vontade. O que diferencia a ira das emoções? As emoções, como eu falei, elas decorrem de um processo inconsciente e involuntário. Estou aqui, estou feliz, de repente estou triste, de repente estou com medo, é um negócio involuntário. Agora, a ira, ela possui o elemento da vontade. E por isso é pecado. Porque a minha vontade está atrelada a qualquer manifestação de ira. Quando eu me iro, e quando essa ira se manifesta, quando eu fico irado, e eu grito, e eu xingo, e eu falo, e eu agrido, e eu, quebro as coisas, e escrevo no Facebook o que eu bem entendo, e coloco lá para ferir pessoas, quando eu estou irado, e xingo, e falo, e existe um componente atrelado a essa manifestação de ira, que é a vontade. Eu fiz. Essa história, preste atenção, essa história de que eu fui tomado por ira e agi de forma inconsciente, não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que a ira, quando você dá vazão para a ira, quando você deixa a ira, a Bíblia fala, não irai-vos e não pequeis. Irem-se, mas não pequem, depois eu vou explicar isso. Mas quando você dá vazão para a ira, aí já era, cara, aí é um fogo, é a imagem do fogo, se alastra. Aí realmente você vai fazer coisas que você nem imaginava que você poderia fazer. Você se torna um animal. Mas você decide se dá vazão à ira ou não. Você decide se escreve ou não. Você decide se manda a mensagem do WhatsApp ou não. Você decide se fala umas poucas e boas ou não. Você decide se agride ou não. Você decide se xinga ou se não xinga. Você decide se quebra ou se não quebra. Você decide. Você tem o poder de decidir. Existe um componente que é o componente da vontade. Por isso a ira é um pecado. Porque tudo que passa pela nossa vontade é pecado. Sabia? Eu vou falar algo aqui para vocês, ó. É um assunto que não se fala. E eu não quero ser o bambambam para falar de assuntos que não se falam. Eu apenas quero ser fiel à Bíblia. E quero ser fiel a Jesus. E falar daquilo que tem que ser falado. Quando eu digo que não se fala, é porque as pessoas não têm coragem. Ou quando falam de forma errada. Ou não falam porque pisam em ovos, querem fazer média com todo mundo, né? Quer ser o legalzinho, o pastorzinho legal. E não é fiel ao que a Bíblia fala. Ou quando vai falar, fala tudo errado. Um assunto que não se fala hoje dentro das igrejas é homossexualidade. Por quê? Porque você pode ferir pessoas que têm problema com isso. Pessoas que se identificam como sendo homossexuais. E também muitas pessoas homossexuais foram feridas dentro da igreja. Por causa de pastores que não tiveram nenhum tipo de sabedoria, por causa de pastores e líderes que falaram de forma errada, não sabiam o que estavam falando. Mas a Bíblia fala, a Bíblia se posiciona quanto a isso. A Bíblia explica e deixa claro que o pecado, a prática, estou falando sério, e que se você é alguém que se identifica sendo homossexual, não se sinta ferido por mim, estou falando com muito amor.
Sou um pastor e tenho que pregar a Bíblia, e a Bíblia ensina isso. A prática do pecado, a prática homossexual, a prática é considerada na Bíblia como pecado, como um erro de alvo. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher e o casamento é homem e mulher, segundo a Bíblia. Então, quando você se relaciona menina com outra menina, você erra o alvo. Então, é pecado a prática. Quando você se relaciona com homem, você errou o alvo. É pecado. Só que eu quero dizer algo para você dentro do que eu estava falando. Tudo aquilo que tem a ver com o ato da vontade é pecado, quando contradiz aquilo que é o alvo de Deus. Sentir atração, por exemplo, um rapaz que tem tendências homoafetivas e fala assim, eu sinto atração por homem, mas eu não vou ficar com nenhum homem porque eu entendo que não é esse o padrão da Bíblia. Não é o padrão da Bíblia. Mas eu sinto atração por homem, olha aqui. Esse jovem estaria pecando? Ou essa moça? Não. Como não? Não. Porque o pecado não tem a ver com as emoções. Isso é algo que Deus vai tratar. Mas olha, eu sinto atração por homem. O cara é homem e sente atração por homem. Sentir atração é pecado? Não. Porque isso tem a ver com emoções. Ele não quer, a não ser se ele fala, eu quero sentir atração por homem. Mas eu duvido que uma pessoa que se diz fora do seu casamento ou não sendo casado, a Bíblia diz que isso é errar o alvo. Portanto, a ira é pecado porque a ira tem a ver com o componente da vontade. Eu escolho mirar, eu escolho colocar para fora. Eu escolho, sabe? Eu preciso contar algo para vocês aqui. No último sábado, Pedro do Borel estava aqui. Quem estava aqui? E beleza, a gente foi comer um lanche num lugar aí, né? E a gente foi tratado, cara, eu nunca passei por tanta vergonha na minha vida. Porque o Pedro do Borel, ele pediu um prato, o prato que veio era outro, e eu frequento esse lugar muito, sempre fui bem atendido. E o prato, não, o Pedro reclamou, falou, não é esse prato, não é a qualidade. E de repente, uma pessoa lá do estabelecimento, que representava o estabelecimento, chegou com uma grosseria, ofendendo Pedro. O Pedro ficou nervoso, se irou, e conversando, falou, tá errado, não sei o quê. O cara começou a gritar e tal, e eu ali calmo, cara, eu estava calmo, tranquilo. E ali conversando, de repente, uma das moças, acho que a dona do estabelecimento me pegou pelo braço. Pegou no braço, falou, vem aqui, vamos conversar, eu tô calma. Eu achei estranho, ela pegando o braço, assim, ela foi puxando, me levou para a cozinha do lugar, mostrou a carne, aqui, ó, começou a gritar comigo. Aí começou a gritar, pá, gritando assim, sabe, babando. Aí eu calmo, eu falei, calma, qual que é o seu nome, fulana, calma. Eu falei, ó, por que você está desse jeito? Tô entendendo. A gente fez uma reclamação de um prato, por que você está agindo assim? Cara, ela começou a gritar na frente de todo mundo olhando pra gente, Aí o que aconteceu? Aí eu estava quieto, eu estava de boa, de repente eu fui ficando um pouco irado. Falei, vocês estão brincando com a minha ira, eu estou ficando nervoso. Até que quase a minha ira saiu para fora, sabe? Ela chegou a sair um pouquinho assim, ó. Aí chegou uma hora ali, deu um tapa no negócio, falei, agora quem está nervoso sou eu. Eita, Vocês viram como que a ira é um pecado que é uma virtude? A gente gosta de... Não, mas assim, eu dei um tapa. Na hora que eu dei o tapa na mesa, no balcão, aí eu me segurei. E tem prova, tinha gente comigo lá e sabe. Eu me segurei. Eu falei, não posso mirar aqui. Daí eu fiquei de boa. Daí eu falei, não vou pagar, não quero receber, eu vou pagar. Eu me segurei, mas eu poderia ter soltado a minha ira. Eu sabia que aquilo que tinha a ver com a minha vontade. Se eu solto a minha ira, eu poderia ter feito um barraco como um pastor. Você imagina fazendo um barraco? Com razão humana. Pá, sei o quê? Imagine que coisa feia, gritando, pá, que coisa feia, virando mesa. E vou contar para vocês que a minha vontade, por isso que eu falo que a ira tem a ver, quando a ira não é uma emoção. A ira é muito mais que uma emoção, é um pecado, porque ela tem a ver com o aspecto da vontade. Porque eu poderia ter dado vazão para a minha ira. Vou falar para você que a minha vontade foi pegar aquele bife e jogar na cara do cara. Pegar aquele bife e falar, tá, então, é esse o bife? Tó, pum. Sério, estou sendo sincero. Não olha para mim assim, você é pastor. Eu sou ser humano como você. Talvez você tenha hipocrisia de não assumir que você também teria vontade de fazer isso. A minha vontade era pegar o bife e coisar a cara do rapaz. Mas eu não fiz isso. Porque eu não dei vazão para a minha ira. Mas a ira faz isso. Agora olha aqui para mim.
O segundo aspecto da ira, sabe qual é? É que a ira é diferente da indignação justificada. A Bíblia fala que Deus é um Deus irado. A Bíblia fala no Antigo Testamento, me explica aí, a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus se ira. E Deus se irou. Quem já leu textos na Bíblia no Antigo Testamento? Deus ficou irado, velho. Deus ficou irado várias vezes. A Bíblia escreve que Deus fica irado. A ira não é um pecado? Então Deus peca. Não, vou explicar. Porque a tradução, o termo que os autores escrevem para dizer que Deus ficou irado, na verdade é o seguinte: óbvio que Deus não cometeu o pecado da ira, porque Deus, ele sente uma indignação justificada pelo pecado. Deus, quando vê injustiças, Deus, ele sente uma indignação justificada, justa. Os autores que escrevem o Antigo Testamento colocam ira, porque eles olham para a divindade e eles falam: o que chega mais perto da atitude da divindade quando está indignada com alguma coisa errada? É a ira. Mas existe aquilo que os autores teólogos chamam de ira santa. Existem alguns teólogos que usam o termo ira santa e ira. A diferença da ira santa é a ira de Deus. A ira de Deus é santa, por quê? Porque é uma ira, não é uma ira que tem a ver com pecado, porque o pecado da ira tem a ver com o nosso ego. O pecado da ira tem a ver com orgulho. Por quê? Porque você se ira, por quê? Porque você mexeu com o seu ego. Alguém falou esbravejando com você, aí você fica irado e fala também. Por quê? Porque mexeu com o seu ego. Quem é essa pessoa para gritar comigo? Mexeu com o meu ego. A ira é gerada por causa do orgulho. Mas Deus, a ira de Deus, ela tem a ver com um tipo de ira santa. E digo mais, Jesus teve um momento de ira. E Jesus nunca pecou. A ira de Jesus foi uma ira santa. Jesus chega no templo, está todo mundo usando o templo para vender. Eu acho que se Jesus fosse nas igrejas hoje, na maioria delas, Jesus ia fazer a mesma coisa, porque virou comércio. As pessoas estão lá vendendo coisas. Assim, não que vender, sei lá, acabou o culto, tem uma livraria. Não é isso. Isso aqui é para abençoar você. A livraria a gente nem ganha nada. Mas estou falando assim, imagina o culto aqui comendo solto e nego vendendo aqui. Aqui o cara adorando aqui, ó, o Gustavo adorando aqui, ó. Na Nova Jerusalém. E os caras vendendo coisa. Isso aí não pode. Isso não existe. Mas Jesus estava lá no templo, lá, e os caras vendendo, fazendo, né? Vendendo lá um monte de cabritinho, de cordeirinho, de pássaro e não sei o que, de pomba. E Jesus pega um chicote e Jesus sai dando chicotada nos negócios e virando as mesas. E ele falou: a casa do meu pai é uma casa de oração, não vai ser isso aqui não. Jesus, ele pratica uma indignação justificada, ou aquilo que chamam de ira santa. Mas ele não peca, é diferente. Nós, cristãos, olha aqui, eu quero ensinar isso, meu ego tem sempre a ver com a minha vontade, está sempre relacionada com o que eu quero, que aconteça, com o que eu quero, sabe, que se realize. Então, aprenda aqui que existe a ira santa, por isso que a Bíblia fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, porque é possível você ficar irado e não pecar. Vou ser sincero, eu não pequei lá no lugar, porque eu fiquei irado. Porque é injusto a forma como eles trataram um cliente. Humilharam a gente. De verdade. Como consumidor, como cidadão, eles me humilharam. Porque um amigo reclamou da qualidade de um prato, o cara gritou, falou um monte de coisa lá que nem convém falar aqui. Eu fiquei irado, ali, veio uma ira, mas eu não pequei. Eu podia ali naquele momento botar para fora, mas eu não coloquei. Mas eu me irei. Eu falei: não, tá errado, como pode? É injusto isso. Indignação justificada é uma coisa, ira é outra. Colocar ira para fora é outra. Uma terceira verdade sobre a ira é que a ira é incontrolável. Esse é um aspecto do pecado da ira, é que ela é incontrolável. E há um político, o Henry Farley, ele era político e jornalista inglês, político também. Esse cara disse o seguinte: a ira que não se quer controlar é a razão de extremistas e revolucionários sempre corromperem e traírem a própria fé. Se você fizer uma análise da história rápida, você vai ver que os extremistas, que os ditadores, esses caras sempre corromperam e traíram a própria ideologia. Esses caras, eles traíam,
Foram caras que traíam a própria ideologia, traíam o próprio partido. É só você fazer uma análise. Os caras se vendiam. Se você lê a história, eu falo bastante porque uma história recente que eu dei uma aprofundada. Se você vê a história do Terceiro Reich, vai estudar sobre Hitler. Cara, os caras começaram a entregar o Hitler. Os caras que eram, sabe, em pé de igualdade. Por quê? Por causa da ira. Os caras se iravam. Olha o jeito que ele está tratando a gente. Olha o jeito que esse cara está falando comigo. Olha o jeito que esse cara fez comigo. E esses caras se iram e traem a própria fé, traem a própria ideologia. A ira é incontrolável. Incontrolável. Não dá para controlar. Depois que você dá vazão para a ira, cara, você faz coisas que você nem imaginaria fazer. Se você for num presídio, você vai conhecer muita gente presa que não é gente ruim. A gente pensa que todo mundo que está preso todo mundo que está preso não presta. A gente costuma falar isso, a sociedade fala. O cara está lá, não presta. Eu vou falar a verdade para você, que a maioria das pessoas que estão lá são pessoas de boa índole. Mas são pessoas que no momento de ira acabaram praticando o homicídio. Não é justificado praticar homicídio, é injustificável. Mas no momento de ira, o cara talvez praticou um homicídio, talvez num momento de briga, pegou uma arma, deu um tiro, encontrou a mulher com outro na cama, deu um tiro. Não é raro a gente encontrar dentro do sistema penitenciário pessoas que são de boa índole, gente que trabalhava, gente que estava na sociedade, não estava fazendo mal, mas que por um acesso de ira fez alguma coisa que não deveria. Cometeu uma loucura num acesso de ira, porque a ira é incontrolável. A gente não controla. E esse é um aspecto da ira. É um pecado incontrolável. Preste atenção, irai-vos e não pequeis. Em último lugar é que a ira é marcada pelo desejo de vingança. A característica deste pecado é que é um pecado, um vício, caracterizado pelo desejo de vingança. Desejo de vingança. O preguiçoso não quer se vingar. Aquele que tem luxúria não quer se vingar. O avarento não quer se vingar. O invejoso, às vezes, um pouquinho assim. Mas ele prefere só se distanciar da pessoa. O orgulhoso, às vezes, quer se vingar. Mas a ira sempre busca vingança. O que faz com que a ira ecloda, que ela se manifeste, é o desejo de vingança. Alguém fala algo que você não gosta, você quer se vingar. Alguém posta uma indireta que você acha que foi indireta, e às vezes nem foi indireta, às vezes nem foi para você, mas você achou que foi para você, você posta também. E o lugar de maior manifestação de ira são as redes sociais. É ali que você vai ver gente irada. Esses dias eu vi, não sei quem, cara, nem lembro, mas eu vejo umas coisas assim, gente que da igreja botando palavrão, gente xingando o outro, entrando, brigando. É ira. E a ira faz você se envergonhar, você passar por vergonha, você difamar o nome de Jesus. Você briga com amigos na rede social, perde amizade. Na época das discussões políticas aí, da polarização aí, quando a presidenta Dilma passou pelo impeachment, o que a gente viu de pessoas perdendo amizade, cara, por causa da ira, gente que xingava uma a outra nas redes sociais, não dá para contar. A ira é um pecado que tem em sua raiz o desejo de vingança. E nessa noite, para a gente terminar, qual é o antídoto para a ira? Qual é o antídoto? O que eu posso fazer? Porque eu sei que tem gente bem com problema com ira aqui. Todos nós pecamos com a ira, mas tem gente que tem um problema maior. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas eu sei que se eu pedir para você levantar a mão, você vai levantar com alegria, porque a ira é uma virtude para você. Você fala, pastor, nossa, eu sou irado pra caramba. Você é daqueles, tem gente aqui que é daqueles que quando bate o dedinho na porta, assim, sabe? Chuta a porta. Pra porrada. Talvez você é alguém desse naipe. Você é uma pessoa irada. Talvez você é alguém, olha aqui, a ira, eu vou terminar dizendo algo, a ira, muito mais do que a luxúria, muito mais do que a avareza, e muito mais do que a preguiça ou a gula, é um pecado que gera muito
Prejuízo financeiro. Pessoas iradas quebram as coisas. Quebra ventilador, quebra computador, quebra notebook, quebra videogame, quebra celular. Tem gente aqui que quebrou o celular, está com a tela toda rachada, porque você é irado. Quebra, olha que coisa de insano. Ira. Então você fala assim, pastor, sou eu mesmo, eu tenho problema com a ira, eu sou um cara irado, sou uma mineirada, quando eu me iro eu xingo, eu grito, eu puxo meus próprios cabelos, eu fico doido, eu fico irreconhecível, e isso pode parecer brincadeira, mas não é, porque eu já perdi amizade, perdi namoro, perdi tudo por causa de ira, e é o seguinte, já perdi emprego, já briguei, já xinguei, e eu não quero mais isso para minha vida. E qual é o antídoto? O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que é a mansidão, que é a pacificação, é a mansidão, o remédio para a ira. Mateus capítulo 5, versículo 9, sermão da montanha, sermão do monte. Jesus deixa o remédio para ira. Ele diz em Mateus 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A mansidão também tem a ver com ser pacificador. Manso. Quem tem um cachorrinho manso aí? É isso. É isso. Fala assim, eu tenho um cachorro manso. Vai, um cachorro manso. É isso. Não ser um cachorro, tá? Mas é isso. Como que é um animal dócil, um animal manso? Dá dó, não dá? O bichinho é bobo, você aperta ele, ele não faz nada. Ele está comendo, você pode pôr a mão na comida dele, ele não faz nada. Um animal manso. Um cachorrinho manso é assim, não é? Você pode beliscar o coitadinho, no máximo ele vai dar uma mordidinha mais de leve, ele nem vai morder você de verdade. Aí, olha aqui, é mais ou menos essa ilustração que eu gostaria de usar. Eu não estou dizendo que manso é idiota, tá? Que o pessoal vai bater em você, vai chutar você, vai morder sua cabeça, aí vai dar tapa na sua cara. Ai, que legal, gente, nem doeu, pode bater mais. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou usando essa ilustração do animal, essa imagem de um cachorrinho manso, dócil, que quando apanha não revida. Jesus fala que se bater na face é para virar outra. É isso, é mansidão. E eu quero terminar dizendo algo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, sabe qual é a imagem? Sabe qual é a imagem da paz? Sabe qual é a imagem, a figura da paz? Uma das figuras da paz é um leão perto de um cordeiro, comendo junto. Não é um leão perto de um leão. Sabe qual é a imagem da paz e a imagem da força no Antigo Testamento? É um leão perto de um cordeiro. Nós que temos problema com a ira, a gente se acha forte. Que a gente não leva desaforo para casa, a gente tem temperamento forte, a gente bota para fora. Mas no fundo nós somos fracos. A ira é um pecado que sinaliza uma grande insegurança e fraqueza. As pessoas verdadeiramente fortes são pessoas mansas, pacificadoras. Pessoas que são mansas. Pessoas que são pacificadoras como Jesus. Que a gente possa praticar, saindo daqui, praticar a mansidão. Eu falei das redes sociais, mas lá é o maior desafio para você. O maior desafio. Porque a Bíblia fala, Jesus fala assim, ó, fechando minhas palavras. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Eu parafraseio Jesus para os dias de hoje e digo que o dedo digita o que está cheio o coração. O seu Facebook não é apenas uma rede social. O seu Facebook é a exposição da sua vida. Ainda que você não exponha a sua vida lá. Mas as pessoas que não conhecem Jesus vão entrar no seu Facebook. Elas vão ver o que você escreve. Elas vão ver se você é seguidor do Cristo ou não é. Dentro da sua casa, pratique a mansidão. Se a sua mãe gritar com você, não grite com ela. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Sabe, a pessoa fala assim, por que você gritar? Aí você pega e fala assim, tudo bem, quebra a pessoa. A pessoa irada fica quebrada, nossa, que vergonha. Eu gritei e ela falou tão de forma mansa. A palavra branda desvia o furor.
você possa ir hoje praticando esse princípio do evangelho, que é a mansidão, que é ser um pacificador. Quando você vê duas pessoas tretando na rede social, seja um pacificador. Quando você vê duas pessoas na célula com briguinha, seja um pacificador. Não fique leve atrás, não fique ali, seja um pacificador. Quando você vê pessoas com problemas de relacionamento, seja um pacificador, uma pacificadora. Pratique o princípio da mansidão, a bem-aventurança da mansidão. Bem-aventurados ou felizes são os pacificadores ou os mansos, pois herdarão a terra. Queria que você fechasse seus olhos